Bom dia, autoridades! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero incentivar vocês a me fazerem perguntas. Eu faço isso bastante no meu Instagram, onde eu abro a caixinha de perguntas. As pessoas me perguntam sobre viver em Miami, viver em Dubai, investimento imobiliário, investimentos em gerais. Uma vez que eu sou economista, trabalhei com o mercado financeiro por bastante tempo no Brasil. E hoje, aqui nesse canal, eu vou responder algumas das perguntas que eu recebi essa semana no meu Instagram. E vai ser focado para as pessoas que querem fazer construção nos Estados Unidos. Construção é uma excelente modalidade de investimento para quem tem um pouquinho mais de perfil de risco. E por que eu vou dizer isso? Porque quando você compra um imóvel na planta, você acaba dividindo o risco ou assumindo o risco da construtora que vai fazer esse projeto. Por isso que eu digo que é sempre bom escolher developers, incorporadores que já estejam estabelecidos, que já tenham cases de sucesso, para que vocês não tenham surpresas lá na frente. O sistema de construção nos Estados Unidos e aqui em Dubai também, no que diz respeito a imóveis na planta, ele é um pouco diferente do Brasil. Enquanto no Brasil apenas algumas construtoras optam por ter o regime de afetação patrimonial, que significa que eles não podem usar dinheiro de uma obra em outra, eles têm que ter o centro financeiro bem estabelecido dele, o centro de custo. Nos Estados Unidos e em Dubai é extremamente proibido fazer isso, usar dinheiro de uma obra na outra, principalmente quando se fala em imóveis na planta. Nos Estados Unidos e em Dubai existe a escrow account, que funcionam diferente nos dois locais. No Brasil foi introduzido recentemente a escrow account, mas pelo meu entendimento está sendo utilizada mais para venda de imóveis de terceiros, revenda de imóveis, não imóveis na planta. No caso dos Estados Unidos, quando você faz a compra do imóvel na planta, você não manda o dinheiro para a construtora, para a incorporadora, como é feito no Brasil. Você manda o dinheiro para a escrow account, que é como se fosse um depósito judicial quase, aonde o dinheiro que vai para essa conta, obrigatoriamente 10% tem que ficar guardados ali até a entrega da obra. Então a construtora não pode utilizar ou sacar esse recurso, e da mesma forma ela só pode utilizar esse dinheiro para gastar na própria obra, pagar dívidas ou contas da obra. Não pode pagar pessoal, não pode usar para outros investimentos, nada disso. Aqui em Dubai, isso é parecido, mas tem uma pequena diferença. A escrow account aqui em Dubai, ela é regulada e mantida pelo governo, Então todas as empresas de construção, todos os developers, eles têm essa escrow account, cada projeto tem uma. Então quando você compra o imóvel na planta, você bota o dinheiro nessa escrow account, e na medida que a construtora prova para o governo que a obra avançou através das medições, o governo libera para que eles tirem o dinheiro da escrow account para pagar as suas obras. Então, por isso que eu digo que quem quer se aventurar na construção própria, construir para vender, tem um perfil de risco um pouquinho maior, porque você não vai ter essas seguranças. Mesmo que você faça um contrato com um general contractor de preço fechado, você ainda vai ter o risco lá no final de não conseguir vender o imóvel, de demorar para vender. Não conseguir não existe, Mas demorar para vender, não pegar o preço que você quer. Então, para quem tem esse perfil de risco um pouquinho maior, a gente tem a modalidade de construção. Eu, por exemplo, eu ofereço projetos de construção para investidores, onde a gente identifica um terreno, faz um projeto, faz um orçamento, faz a preço fechado para o cliente. Então, durante o processo de construção, a gente tem o controle dos custos. A única coisa que a gente nunca tem o controle é do tempo e do preço de venda, que isso vai variar conforme as condições de mercado. Vale a pena construir? Vale. Quando você olha a taxa interna de retorno de um projeto, por exemplo, que eu estou fazendo para um cliente, uma casa popular, a gente está falando de uma taxa interna de retorno de 32% anual. Um projeto que leva aí cerca de 8 meses para ser concluído entre a compra do terreno e a venda da unidade, baseado nos tempos de venda de hoje. A gente está vendendo as casas aí entre 45 dias aproximadamente, entre 40 e 60 dias. Então 6 meses para construir a obra aproximadamente, mais 2 meses para venda. Então vale a pena. 32% ao ano em 8 meses vale muito a pena. Então, para quem quer correr um pouco mais de risco,
vale. E por que que o risco aí é importante? Porque quando você constrói, lá no final, você tem algumas opções, né? Isso são formas de mitigar o risco da construção. A construção tem basicamente dois riscos, né, grandes: o custo e a venda, contando que você tenha o processo de obra bem definido. Falando em obra, tem obra aqui. Então o custo, a gente mitiga esse risco fazendo um contrato de preço fechado com o General Contractor. Nesse sentido, o preço da obra está dado, então o custo não vai variar. Agora, na hora da venda, a gente enfrenta vários fatores de risco: o tempo de venda, taxa de juros, preço de venda, oferta na hora que a gente vai fazer, né? Quantidade de imóveis que tem para vender. Então tem vários fatores que podem afetar lá no final. E como que a gente faz para reduzir ou mapear e mitigar esses riscos lá no final? Criando alternativas de saída, né? Uma das estratégias de saída da venda, da construção de imóveis, é a venda, né? Compro terreno, construo e vendo, boto dinheiro no bolso. Mas e se não vender? Quais são as minhas estratégias, né? Eu posso simplesmente alugar essa casa. E agora, ao invés de eu receber um montão de dinheiro de uma vez só, eu vou receber um pouquinho de dinheiro todos os meses. Então é uma estratégia um pouco diferente, porém não menos eficaz. Ter uma fonte de renda mensal de um investimento que você fez permite que você, beleza, agora eu posso partir para o próximo investimento e deixar essa renda entrando aqui. Imagina, você investe lá cerca de 280 mil dólares para construir uma casa, e depois que você fica com ela pronta, você aluga e passa a ter aí uma renda mensal de 2.500 dólares. Não é uma renda ruim. 2.500 dólares por mês a mais no seu orçamento é uma boa renda extra para algo que você não vai precisar trabalhar nunca mais. Uma terceira alternativa que combina um pouco da venda com a renda é chegar ao final da obra e refinanciar essa obra. Como é que isso funciona? Vamos lá, você construiu a casa por 280, 290 mil dólares, tá? Supondo que ao vender você vai ter 30 mil de lucro. Então isso é uma parte, né? Você botaria esse lucro no bolso. A opção do refinanciamento, como é que funciona? Você constrói a casa, você aluga essa casa e começa a ter uma renda. Aí você vai no banco e fala: ô banco, eu tenho essa casa aqui cujo valor de mercado é de 320 mil dólares, 330 mil dólares. Você refinancia para mim? Muito provavelmente o banco vai refinanciar 80% do valor de mercado, não do valor que você colocou, né? Você comprou a casa, construiu a casa por 280 mil, mas ela vale 330, 80% do valor de mercado, 264. Então, basicamente, tudo que você colocou nessa casa, você consegue tirar, né? Você aluga a casa, você vai receber nessa casa aí cerca de 2.500 dólares por mês, e você vai refinanciar essa casa. Se a gente refinanciar 264 mil dólares, vamos fazer a conta aqui, 264 mil dólares de financiamento por 30 anos, a uma taxa de juros de 6%, a gente tem uma parcela mensal de 1.500 dólares, tá? Então de 1.500 para 2.500 ainda te sobra líquido 1.000 dólares por mês. Tá bom? E qual é o benefício? Que agora você tem o principal na mão, mais uma vez, para você comprar um novo terreno e fazer uma nova construção. E assim você repete o processo. Assim atuam os maiores investidores dos Estados Unidos. Eles não compram e vendem, eles compram e seguram, mas não de uma forma passiva de investimento. Eles fazem justamente isso. Eles ou constroem e alugam, ou compram, reformam, alugam, refinanciam e repetem o processo. É o que a gente chama aqui nos Estados Unidos, ou lá nos Estados Unidos, de BRRR. Buy, Renovate, Rent and Repeat. BRRR. Why? Então eles fazem esse movimento de compra, reforma, aluga e repete o processo. Então você pode fazer isso na construção também. Compra, constrói,
aluga, refinancia e repete o processo. Com isso, ao longo do tempo, você vai ter uma renda mensal pagando o seu mortgage, pagando o financiamento. Então essa casa está saindo praticamente de graça para você e você vai tirar o dinheiro, permitindo você multiplicar o patrimônio. Essa é a jogada, pessoal. Essa é a forma ideal de você investir. É lógico que quando você olha, pô, mas se eu vender a casa eu ganho 30 mil. Se eu alugar a casa, eu vou ficar recebendo $1.000 por mês, mas 1.000 vezes 12 são 12 mil, né? E você continua com o patrimônio principal. Se você não refinanciar, só alugar, ao invés de você receber 30 mil de uma vez, você vai receber 2.500 por mês. 2.500 por mês vai dar os 30 mil todo ano. Ao invés de você receber uma vez só, você recebe várias vezes. Então é isso que o pessoal faz para se aposentar. Por isso que muitas pessoas estão se aposentando mais jovens, porque não precisa trabalhar mais. O que é uma aposentadoria hoje nos Estados Unidos? $2.500, $3.500, $5.000. Em 4 anos você consegue fazer esses $5.000 de receita mensal, que seria a sua aposentadoria, e se aposentar. Depois só continuando o processo. Agora, o ponto-chave é que você precisa ter o dinheiro da primeira casa, correto? Precisa ter o dinheiro da primeira casa para poder fazer isso. Daniel, mas eu não tenho o dinheiro completo da primeira casa. Aí que vai entrar a primeira pergunta, que toda essa introdução é a primeira pergunta que eu quero responder, que é possível financiar a construção? É possível você financiar 100% da obra. E com isso, você vai poder acumular capital de uma forma mais rápida, para daqui a pouco, ao invés de você financiar a obra, você vai utilizar para refinanciar a casa pronta. Então imagina aquele meu exemplo, 280 mil, 270 mil para construir uma casa. Tá? 270 mil para construir uma casa. O preço do terreno é aproximadamente 35, 37 mil dólares. Você vai gastar aí de projetos, aprovações, seja lá o que for, uns outros 20 mil dólares aproximadamente, entre projeto, aprovação, permits, essa coisa nada. Então você precisa ter aproximadamente 50 mil dólares, tá? Por que isso é necessário? Porque o banco só vai te financiar a construção se você tiver o terreno quitado e os projetos aprovados. Então esse é o dinheiro que tem que vir na frente. Você pode pedir para um investidor, você pode botar um pouco do seu dinheiro no investidor do resto, mas essa primeira fase precisa ser feita de alguma forma com capital próprio. Então quando você faz isso, você permite que o banco entre na operação e te financie. Agora vamos lá, vamos supor que dos 270 mil, 35 foi o terreno, mais 20 de soft cost, você está financiando com o banco cerca de 215 mil dólares. Vamos botar uma taxa de juros aí de aproximadamente 8% ao ano, você vai pagar 72 mil dólares de juros, 17 mil dólares de juros, que você também precisa ter na frente, porque o banco vai querer ver esse dinheiro na conta. Então, dos 35 mil dólares que essa casa dá de lucro líquido, você diminui 17, você ainda ficou com 18 mil. O que você faz? Guarda esses 18 e repete o processo. Guarda os 18 e repete o processo. E assim você vai fazendo esse processo de compra, constrói de forma financiada e vende, até que você tenha dinheiro suficiente para fazer tudo sozinho, sem precisar fazer o refinanciamento. Por que isso é importante? Porque chega lá na frente, você quer refinanciar essa obra para poder alugar e repetir o processo, que também é uma variação, né? Você pode comprar o terreno com capital próprio, financiar a construção com capital bancário e chega lá no final, você aluga a casa, refinancia essa casa, né, pagando o empréstimo do banco, aqueles 215 mil, então o banco vai te dar 264, você vai financiar, pagar o financiamento do 215, vai ficar com a diferença. Com o seu lucro você vai lá, compra um novo terreno, desenvolve um novo projeto, executa uma obra. Então é muito fácil,
é muito simples você fazer isso. Você precisa ter, de fato, o capital inicial para fazer. E agora a gente chega num outro ponto, né? Que é uma outra pergunta que me mandam aqui nas redes sociais. Qual o custo médio de construção? Quando você vai construir uma casa, você precisa dividir o custo, né, em 3 etapas. Tem o projeto, tem o terreno, desculpa, tem o custo de construção, né, concreto mesmo, e tem também o custo do soft cost, que a gente chama, né, que são os projetos, aprovação, essa coisa nada toda. Então, uma casa de luxo nos Estados Unidos, casa de altíssimo padrão, você vai gastar aí em Miami, cerca de 450 a 500 dólares o pé quadrado. Se você for construir uma casa de alto padrão, uma região como Orlando, por exemplo, ou na parte central da Flórida, provavelmente você vai gastar bem menos, mas o lucro é bem menor. Então em Miami, hoje a gente está falando de 450 a 500 dólares. Se você for construir uma casa popular, a gente está falando de 80 a 110 dólares, 120 dólares o pé quadrado, dependendo da região também. Então aí a gente tem o terreno e tem o custo de construção. Agora, para soft costs, o que você vai ter que computar? Arquiteto, engenheiro, seguro, o IPTU, né, o Property Tax que você vai pagar do terreno enquanto você constrói essa obra, a juros do banco, e isso vai ser aproximadamente 30% do valor do projeto, tá? Então você precisa, além do custo de construção, incorporar esses outros custos que são o terreno e também, principalmente, o soft cost. E uma outra pergunta que eu recebo: qual o melhor lugar para investir? Como escolher o local ideal? Tem 2 análises básicas que você pode fazer para escolher o local ideal. A primeira delas é vendo quais áreas existem mais venda, né? Procura um corretor. O corretor vai ter os dados lá do MLS, essas coisas todas, e com isso ele vai conseguir te dizer, ó, existem 50 vendas por ano nessa região e 200 vendas por ano naquela outra região. Então isso é um bom indicativo de que aquela área é boa para construir, porque ela tem uma demanda alta. Um outro ponto é, conversando com os corretores e identificando qual área tem uma demanda alta, mas você não vê as vendas acontecendo porque não tem produto para vender. Então, num lugar a gente tem uma alta demanda e no outro a gente tem uma baixa oferta. Os dois são bons negócios. Agora, quando tem baixa oferta e demanda reprimida, isso é a melhor opção. Agora, o que não pode acontecer é você entrar nessa rotina de estar sempre buscando o melhor lugar para fazer e não fazer nada. Quem busca o melhor, quem fica nessa infinita análise, essa área, aquela outra, esse tipo de... nunca vai fazer nada. Nunca. Ontem, uma pessoa veio falar comigo no Instagram: Daniel, qual que é a área com maior liquidez? Sim, eu não sei qual que é a maior liquidez, mas aonde eu estou construindo, em Ocala, a gente tem vendido as casas em 30 dias. Então, não morro com estoque e estou tendo lucro. Então, não me importa se na outra vende com 15. Nessa aqui, o meu resultado tá bom. Tá bom para mim. Então, eu estou fazendo lá. Um ano atrás, eu estava fazendo aonde? Em Labelle. Ainda construo em Labelle. Mas vi que em Labelle, como os terrenos subiram bastante, a margem diminuiu. Continua sendo um bom lugar, as pessoas continuam demandando, mas a minha margem diminuiu, então a gente busca outro. Mas o importante é começar em algum lugar, porque é aí que você vai se expor às condições do mercado, às oportunidades e tudo mais. Aí ele continuou: e aí em Dubai, é bom de construir? Se não, aqui em Dubai construir não é muito bom, mas reforma é. E qual que é o retorno? Cara, não é muito diferente da Flórida. Não é muito diferente da Flórida. Vai conseguir aí a retorno anual na reforma de 25%, 30%, igual na Flórida. Não vai mudar. Tá. E qual que é o melhor produto? Assim, cara, eu não perco... Daí eu parei a conversa. Falei pra ele: ô fulano, eu não perco o meu tempo tentando achar qual que é o melhor. Eu perco o meu tempo executando aquilo a que eu me proponho. Eu identifiquei que em Ocala é bom, eu vou lá e faço. Se daqui a pouco eu identificar que tem uma outra oportunidade que também é boa, eu vou lá e faço também. Então é importante, pessoal, não se ater no o que é melhor, mas sim se ater naquilo que eu posso fazer agora e que já é bom o suficiente. Sempre vai ter uma oportunidade que é meio ponto percentual melhor, que vai vender 15 dias antes. E se você ficar buscando isso, no final do dia você vai ficar doido, né? Que a gente chama nos Estados Unidos de analysis paralysis, que você fica paralisado pela quantidade de análise que você está fazendo e você vai perder essas oportunidades. A mesma coisa, o pessoal que está no Brasil e fala:
Vou esperar o dólar cair. Não espera, não espera. O que você quer é investir em imóvel. Por que você está fazendo operação de câmbio? Por que você está tentando fazer trade de dólar? Tem gente esperando o dólar cair desde 2014. Quantas obras você já poderia ter feito e ganho dinheiro em 10 anos? Não tem economia de dólar, não tem economia de dólar que vai justificar você não fazer hoje, porque daqui a 10 anos você, você esperou 6 meses e economizou 50 mil dólares. Eu economizei 50 mil dólares. 50 mil dólares em 10 anos é 5 mil dólares por mês, por ano. É nada. É nada. E se você não tivesse feito, você não só teria perdido os 50 mil dólares, como teria perdido todo o lucro de todas as operações que você não fez. Então, pessoal, ao invés de ficar sempre esperando qual que é a melhor opção, qual que é o melhor dólar, qual que é a melhor cidade, qual que é o melhor imóvel, escolhe um. Se aquele já for bom o suficiente para vocês, começa. O meu primeiro investimento em Miami foi uma bosta. Foi um prédio que a gente construiu, que só deu dor de cabeça, demorou tempo pra caramba e deu lucro nenhum. Mas, porque eu tive os problemas que eu tive durante aquela obra, eu consegui identificar, se a gente tivesse colocado os mesmos 10 milhões de dólares que nós botamos num prédio, em construir casa de luxo, que gira em 18 meses e gera quase o mesmo lucro, teria sido muito melhor para nós e para os investidores. Então, pessoal, não espere, comece já.